perdoarmos, mas eu tenho visto que o perdão liberta. O perdão liberta. Porque enquanto a gente não aprender a perdoar, a gente faz isso aqui, ó, com o outro. A gente fica enganchado no outro, a gente fica preso com o outro. Ah, Ana Flávia, mas fulano fez isso comigo, Bertano fez isso comigo. Gente, eu sempre falo, o que o outro faz, por mais que nos doa, é do outro. É o que o outro tem nele. É o que ele tem para dar. Porque lembra, todos nós, gente, temos feridas. Todos nós temos algum tipo de ferida. Só que cada um sangra à medida das suas feridas. E eu tenho observado o quanto, porque eu já fui uma pessoa que custei a perdoar. Pessoas que eu precisava de perdoar no passado e eu ficava, por quê? Não vou perdoar, olha o que ela fez comigo. Só que eu hoje com a consciência que eu tenho e quando eu fui tomando a consciência, eu entendi o seguinte, aquilo que ela me deu é o que ela tinha para me dar. A errada foi ela. Ela poderia ser, pelas nossas atitudes que temos, a gente sabe se somos errados ou não. Mas a mais errada eu vejo no contexto que foi eu. Mas como assim, Ana Flávia? Ela fez uma coisa tão grave com você e a culpada foi você? Nesse contexto da gente, quando a gente fica ferido, sim, porque criamos uma coisa chamada expectativa. E eu sempre falo com vocês aqui, com quem eu converso, devemos parar de criar expectativa no outro. Porque a gente quer que o outro tenha comportamentos que muitas vezes eles não têm. Não sabe fazer de outra forma. O comportamento dele diz sobre o que ele carrega dentro. Ah, mas isso é errado. Então hoje eu venho falar porque eu tenho observado uns contextos. Porque muito tempo na minha vida eu fui patinando. E sabe quando você vai patinando e não sai do lugar? E eu vi que eu não saía do lugar, por quê? Porque eu tava aqui, ó. Eu queria ir, mas cá tava me puxando. E o perdão, eu falo, gente, o perdão liberta a gente. É você parar de carregar um lixo que é do outro. O lixo que o outro jogou em você, que você tá aí remoendo. Porque você criou uma expectativa errada de uma pessoa que ela não era capaz de suprir aquilo. Por isso que eu falo, a gente sempre tem que olhar os nossos comportamentos. Sempre os nossos comportamentos. E eu vejo que também, quando essas coisas acontecem, muitas vezes a gente nos manda como lição. A vida nos manda como lição para aprendermos, para avaliarmos. Porque eu sempre falo, a gente está na escola da vida, a gente está em provas. E nunca vão ser agradáveis as provas que nos amadurecem, pelo contrário. Elas nos fazem muitas vezes chorar lágrimas de sangue. E eu que o diga. Quantas lágrimas de sangue eu tenho chorado e eu falo, meu Deus, por quê? Só que eu aprendi que eu não tenho que perguntar o porquê. Por algum motivo eu tenho que passar por aquilo. Então eu pergunto, pra quê? Pra quê? O que isso tem que me ensinar? Mas hoje eu venho falar do perdão, porque eu tenho observado pessoas perto de mim que não perdoam. Não perdoam. E estão patinando no erro, estão apanhando da vida. Mas tem um orgulho. E o que é o orgulho? Uma ferida não cicatrizada, que ela não permite ser curada. Que eu vejo que muitas vezes essas pessoas precisam daquela ferida ali para serem vistas, para serem sentidas. Porque lembra, cada um reage na vida de uma forma. Tem pessoas que estão sangrando e vão sangrar nas outras. Tem pessoas como eu que muitas vezes sangrei, estava sangrando por dentro, mas eu não saí sangrando no outro. Porque eu pensei, o meu sangue é meu, eu não tenho o que fazer as pessoas beberem do meu sangue. Mas cada um tem uma mentalidade, cada um tem uma forma de pensamento diferente. E eu vejo que quanto mais a gente não perdoa, gente, e é o que eu falo, aquela pessoa te magoou, você sabe que ela agiu errado com você de alguma forma, a gente tem que entender o seguinte, uma coisa é perdoar, outra coisa é você ser bobo
E como assim bobo? Bobo, uma pessoa fez uma coisa grave com você. Ah, não, mas eu vou perdoar e vou trazer ela para o meu convívio novamente. Claro que não, você vai afastar. Mas perdoar é o momento que você ganha a sua liberdade. Você para de ser preso e ganha a sua liberdade. Ganha a sua liberdade. Então hoje eu venho falar com vocês. Hoje eu voltei do culto e eu fiquei pensando muito sobre o perdão. Porque eu vi que tinha coisas que estavam me machucando e que eu pensei, peraí, isso é de lá? Eu peguei isso pra mim e isso tá me travando. E como que a gente vê que tá travando? Porque eu fui ver que primeiro eu tô quebrando um padrão. Gente, e quebrar padrão é muito doído. Quando a gente tá quebrando padrões repetitivos, que a gente a vida inteira viveu aquilo e a gente quer fazer diferente, a gente tem uma força, uma resistência tão grande para não nos fazer quebrar aquilo, porque a mente, ela não quer pôr força em algo diferente. A mente, ela quer trabalhar do jeito que ela sempre trabalha. Então, por que às vezes fala assim, é difícil emagrecer? Não é difícil emagrecer, mas a mente está acostumada com você comendo mal, você vai mudar toda uma rotina, ela vai ter que trabalhar diferente. E é quando isso acontece, eu fui ver que eu tenho momentos que eu tô indo e quando eu tô quase chegando lá, eu vejo que a mesma situação vem. Aquela situação, e eu falei, hoje eu fiquei pensando, gente, o que isso tá me mostrando, tá me ensinando? Primeiro, eu vi que ali tinha um perdão para liberar. E não era o perdão pelo outro. Esse, por incrível que pareça, quando eu sentei hoje para analisar, eu falei, esse perdão é meu. Porque quantas vezes a gente também não nos perdoa? Porque lembra, a gente atrás, é o que eu falo, quando a gente é cego, beleza, a gente não tá enxergando, a gente vai andando ali, ó, do jeito que der. Mas agora, quando a gente enxerga, você tá vendo um buraco ali, você não vai, né? Uma pessoa com sã consciência, ela não vai ver aquele buraco ali e vai continuar andando para ele, para cair ali. Isso não é o normal de acontecer. Então, muitas vezes, a gente tem que se perdoar também. E hoje eu fui ver que eu tava me culpando por uma coisa que era de uma Ana Flávia de não sei quantos anos atrás. Mas a Ana Flávia de tantos anos atrás era imatura, era cheia de feridas, era outra Ana Flávia. Então hoje é uma outra Ana Flávia. Por quê? É uma outra Ana Flávia que tem uma outra consciência, tem uma outra mentalidade. Mas eu estava me culpando por aquelas atitudes daquela Ana Flávia antiga, mas isso está acontecendo porque eu fiz isso. E aí hoje Deus veio muito forte e falou comigo, se perdoa. Sabe por quê? Porque o que você fez há 5, 10, 15 anos atrás foi o que você aprendeu com seus pais. Hoje você tem uma nova postura. Você já não é cega mais, você já está vendo. Então, a partir de agora, você vai ter uma outra postura, porque você agora é uma outra pessoa. E quantas posturas nós estamos repetindo? Quantas coisas nós estamos repetindo? Mas hoje eu quero que vocês avaliem quem são as pessoas que você está precisando de liberar perdão. É para você, como eu, que hoje eu vi que o perdão tinha que ser para mim, que estava doendo muito, mas que tinha que ser para mim. Porque eu entendi, eu estava carregando um peso de uma Ana Flávia passada e que estava muito pesado, muito pesado. Mas aí Deus falou, solta, se perdoa, porque lá atrás era isso. E você está tomando consciência das coisas que vem repetindo na sua vida? Está fazendo diferente para mudar, para quebrar os padrões? Está fazendo diferente você com você nos seus comportamentos, ao invés do que eu falei, a gente não perdoa porque a gente acha que o outro foi errado. Mas será que só o outro errou? Será que só o outro foi culpado? Ou nós também não fomos por colocar tanta expectativa numa pessoa que a gente não sabe? Que a gente não sabe qual o comportamento que ela vai ter, porque a gente nunca tem controle de nada à nossa volta que não seja os nossos comportamentos. E o perdão, gente, adoece. O perdão é comprovado. Eu falo, eu estudo tanto. Os câncer
É falta de perdão, é muita raiva, é muita mágoa acumulada ali que te ocasiona um câncer. Quantos estudos hoje comprovados de pessoas em câncer terminais, em hospitais, né, fora do Brasil, assim, tantas faculdades renomeadas que estudam, que quando começa a tratar a pessoa pela raiz. E o que é a raiz? Aquela ferida que sangrou e que ela não foi olhando. Ela não foi olhando e ela foi remoendo. Por que isso aconteceu? Porque aquilo e aquilo deu uma doença. Porque primeiro, gente, a doença acontece na alma, no espírito, para depois ela expelir para o corpo. Hoje, olha só, eu fui a Belo Horizonte sexta-feira, fui convidada para um jantar lá e eu estava conversando com uma médica. E a Luísa falou comigo, Ana Flávia, eu sou uma ginecologista. E ela falou comigo, eu era uma ginecologista normal, até Deus me mudar para ser ginecologista geriatria, para tratar idosos. Eu falei, nossa, mas que diferente. Ela falou, Ana Flávia, mas eu praticamente não exerço a ginecologia. Eu exerço curar alma. Porque muitas das doenças que as mulheres têm, em útero, em tudo, vem primeiro da alma. Gente, olha que coisa mais linda isso. Olha que coisa mais linda é isso. E o quanto deveríamos, que eu falo, a gente tem tempo para curar tanta coisa, para gastar com tanta coisa. Mas nós temos que gastar com o nosso emocional, porque ele o tempo todo sangra. Todas as nossas atitudes são devidos a um emocional desestruturado. A Ana Flávia, mas fulano, ela é assim, eu não vejo ela ter problema. Se ela não tem, ou ela esconde muito bem, ou é uma pessoa que já passou por um processo de cura, ou é uma pessoa de três uma. Ou ela já passou por um processo de cura, que você olha para a vida dela e fala assim, nossa, ela tem tudo tão perfeito. Ou ela criou uma máscara, um personagem tão belo de que tudo é perfeito para ela, mas lá atrás tá tudo um caos, porque eu falo, a gente adora ir pro palco. Fecha a cortina e vamos pro palco. Lindas, maravilhosas, todos nós, com os melhores carros, com as melhores casas, mas e atrás das cortinas dos palcos? Tá tudo revirado, tá aquela bagunça. E as pessoas querem estar prontas no palco. Mas primeiro você tem que olhar os bastidores. Para uma peça estar pronta, quanta coisa aconteceu ali atrás para ela estar linda cá na frente? Quantas caídas, quantos erros, quantas coisas teve de acontecer nos bastidores para o palco estar lindo? E é o que eu falo. Hoje eu estava observando também, sexta-feira, quando eu estava nesse jantar. Eu entrei em um meio que eu nunca imaginei na minha vida de estar ali dentro, gente. Ah, mas você está se achando? Não, eu vi que o meio que eu tô hoje, eu não entraria se eu não tivesse a maturidade que eu tenho hoje. Porque lembra, primeiro você vai se tornar para estar ali. Por que muitas vezes as pessoas querem assim, eu quero esse relacionamento, mas ele nunca vem? Porque você não está pronta para ele. Você não está pronta para estar ali. Você foi uma pessoa que a vida inteira apanhou, recebeu gritos no relacionamento. Mas eu quero um perfeito que ele vai abrir a porta do carro, que ele vai me dar presente. Amor, tá muito longe do que você tá acostumada a repetir. Aí você vai tentar subir, vai cair. Mas lembra, a vida toda tem um processo que você vai se melhorando. Eu apanhava, agora eu decidi que eu não vou apanhar mais. Então, peraí, agora eu não aceito isso mais. Você subiu um degrauzinho, até que uma hora você vai achar aquele relacionamento. Mas tudo na nossa vida a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar perfeito para aquilo acontecer. E as pessoas, é o que eu falo, não querem passar pelo processo. Elas querem mirar no alvo. E muitas vezes é o que eu falo, o alvo está totalmente errado. Totalmente errado. Porque a gente muitas vezes escolhe o nosso alvo pelas nossas feridas internas. Feridas que oscilam, que não estão corretas. Então você faz escolhas erradas. E muitas vezes sofremos, por quê? É o que eu falei, a gente não vai do primeiro para o 50º andar.
A gente vai ter que subir um andar por um. Não existe isso. E assim é na vida. Então, quando eu olhei sexta-feira, eu sentada com essas mulheres, eu falei, olha o tamanho da minha maturidade. Por quê? As falas eram as mesmas. A forma de pensar é a mesma. A forma de querer ajudar o outro é a mesma. De somar na vida do outro de uma forma positiva é a mesma. Você não via ninguém sentado ali falando assim, mas eu desejo que fulano se lasque. Não. E eu fui entender que eu subi os degraus para mim conseguir estar ali com aquelas pessoas. Mas eu vi que a mudança teve que vir de mim. Elas tiveram o processo delas. Mas quando a vida faz, muitas vezes a gente quer entrar em lugares, porque muitas vezes eu quis isso, gente. E é o que eu falo, isso aqui tem muita vivência minha e eu já apanhei muito da vida. Muito, muito da vida. Então, muitas vezes eu queria estar inserida em lugares onde eu passava por cima de mim de diversas formas para estar encaixando ali. Porque eu me via como uma caixinha de brinco, uma caixinha de bijuteria. Só que Deus nos fez uma caixa de sapato. Tem como você enfiar uma caixa de sapato dentro de uma caixa de bijuteria? Não tem. Não tem. E é isso que a gente quer fazer com a gente. E é por isso que sofremos tanto, apanhamos tanto da vida, porque não justifica. Isso não vai acontecer. Então hoje entra a semana perguntando, quem que eu tenho a raiva? E como que eu sei quem que eu tenho que perdoar? Quando você lembra daquela pessoa e vem um sentimento ruim. Vem um sentimento ruim, vem uma culpa, vem uma raiva. Essa pessoa você não liberou. E como que eu libero? Entendendo que ela deu o que ela tinha. Não foi você que deu, você recebeu. Mas que você aprenda na lição da vida a ver qual grau que essa pessoa fez comigo. Qual grau que ela me machucou. Foi esse. Então ela vai entrar de novo, porque eu sei que se ela fez uma vez, ela vai fazer de novo. Porque lembra, é o comportamento dela. As pessoas mudam? Sim. Mas é o que eu falo, a maioria não quer mudar. A maioria prefere ser arrastada pelas suas feridas. Jogar o seu sangue no outro para tentar convencer o outro de que você é o culpado daquilo. Liberta dos pesos para sua vida andar. Porque é o que eu falei, esses dias eu estava patinando e eu falei, Deus, não tem como. Quando eu chego aqui, vem algo que me derruba. E hoje eu entendi que a minha falta de perdão era comigo. E quem sabe a sua também não é com você. O quanto você está se cobrando pelo erro do outro. O quanto você está se cobrando porque lá atrás você fez X, mas hoje você tem a mentalidade de Y. É mudar, é entender, porque é o que eu falo, a gente está aqui para cada dia dar um passo para nos tornarmos pessoas melhores. As pessoas se preocupam tanto com o que tem, com o que eu vou adquirir, porque é os bens materiais, é o dinheiro que vai me fazer ser visto. Nada disso vai ter sentido. Primeiro, porque na hora que você morrer, você não vai levar nada disso. Mas você, a sua alma, com a sua alma vai. As coisas que você curou, as coisas que você viveu de verdade, as coisas que te fizeram felizes, isso é o que você vai levar com você. E será que é nisso que você está preocupando? Será que é essas sementes que você está plantando para você se tornar uma pessoa melhor? Para quando chegar lá na frente você olhar para trás para você e falar, uau, foi dolorido, foi doído o processo, porque eu falo, gente, o processo quando você decide fazer diferente do que a vida inteira você fez, ele machuca muito. Mas é para te amadurecer, porque lembra, você veio para evoluir e não existe evolução sem ter processo. E todo processo, vocês podem ter certeza, dói muito. Mas aprendam a perdoar, aprendam a liberar para vocês terem uma vida diferente. Solte o peso que é do outro, que você está querendo carregar. Às vezes a sua mochila está pesada pelos seus próprios pesos que você está insistindo em ficar deixando ele ali. E era para ter uma caminhada muito mais leve, muito mais fácil. Mas com uma mochila de 50 quilos nas costas, o que ela vazia, você poderia andar 10 quilômetros, você não vai andar 2. Então lembra, todas essas pessoas, olha para ela com amor.
Flávia, isso é muito difícil. Eu sei que é difícil, mas hoje, quando eu vejo que eu tenho que perdoar alguém, eu olho e falo assim, meu Deus, aquilo que ela fez é o sangramento dela ali. Então, eu já olho com um olhar, como que é? Eu sempre falo, gente, olha para a vida como Jesus olharia, como Deus olharia. A gente gosta tanto de julgar, de apontar o dedo. Ah, porque se fosse comigo? Não, amor, não faz isso não. Porque quando você faz isso, uma hora a vida vai te dar um teste exatamente naquilo que você tanto julga, para a gente aprender que nós não somos melhores que ninguém. Mas que quando a gente olha para aquela outra pessoa e fala assim, meu Deus, eu mando para ela amor, eu mando para ela cura, porque eu sei que tudo isso que ela está fazendo são as feridas que ela tem ali que eu não conheço. Porque uma pessoa que sangra, eu fiz uma live uns domingos atrás à noite falando sobre isso. Porque tem pessoas que sangram tanto na outra. E por que elas sangram tanto na outra? Porque dentro dela tá com tanto sangue, que aquele sangue tá transbordando. Mas ela não tem um emocional, então ela transborda, machucando tudo à volta, fazendo tudo à volta dela sangrar também. Foi um contexto que eu dei de um caso, né? Que me ligaram aqui para pedir oração por aquela casa. E eu falei, olha, essa pessoa que tá machucando, não fala mal dela. Porque ela tá sangrando desse jeito, em cima da mãe, porque ela não tem mais onde expelir tanta ferida ali dentro e ela não tá sabendo lidar. Não quer, eu não sei qual que é o nosso problema, mas hoje eu venho falar com você. Perdoa, libera o perdão. Olhe para essas pessoas com outro olhar, sem ser de julgamento, porque se você julga, meu amor, uma hora você vai ser julgado. Eu sempre falo isso às vezes com a minha mãe. Mãe, para de falar isso, porque às vezes a senhora tá velha, a senhora não vai acontecer isso com a senhora, mas vai acontecer com o neto, vai acontecer com o bisneto, porque vem, gente. As pessoas não acreditam que a gente vem repetindo ciclos e que sempre vai ter um que vai pagar pelas dores das nossas famílias. E não seja você que vai querer, seja você a que vai libertar as suas futuras gerações. Não seja você aquela que está amarrando, trazendo coisa ruim para você, sabe por quê? Porque tudo que você deseja para o outro, meu amor, uma hora volta para você. Não tem como, tudo que você faz para o outro, uma hora volta para você. É a lei, isso está na Bíblia. Tudo que plantar, você vai colher. Então comece a plantar perdão para você e para o outro, que você vai ver que sua vida vai caminhar mais leve, que você vai viver diferente. Passe a olhar para o outro como Jesus olharia, como Jesus faria. Seja você o princípio da honra, não da desonra. Eu no meu jantar sexta-feira foi falado muito sobre isso. Quem devemos honrar e desonrar? Você tem sido a pessoa que está honrando as pessoas, as coisas à sua volta, seus funcionários, não sei? Ou você é aquela pessoa que só desonra? Aonde você passa é só desonra. Que a gente comece a semana mudando o nosso olhar para a vida, o nosso olhar para as pessoas, o nosso olhar para a gente. Que a gente vai ver que muita coisa vai mudar. E mudar primeiramente para nós, para nossa melhoria. Então que a gente tenha uma linda semana e reflitam sobre isso. Anote as pessoas, e é o que eu falei, você não tem que conviver com elas, mas você tem que liberar elas da sua vida.